Claro que é mais fácil. Afinal de contas, existem uma série de análises, de estudos e de ponderações que precisam ser feitas antes da tomada de qualquer decisão. Mas quando você classifica uma pessoa como negacionista, como genocida, como fascista, você automaticamente cerceia a palavra daquela pessoa. E é admirável, porque, mais uma vez, a gente observa esse comportamento vindo de pessoas que se dizem defensoras da democracia. Pessoas que ninguém solta a mão de ninguém. Resistiremos a qualquer tipo de autoritarismo. Então, é exatamente porque nós não temos medo de enfrentar. É exatamente porque a verdade precisa, sim, ser exposta, independente da popularidade que ela traga. É que esse debate se faz necessário aqui na Câmara Legislativa e eu tenho certeza que ele vai reverberar pelo país como um todo. Antes de passar a palavra para o deputado federal Diego Garcia, para concluir a minha fala, só gostaria que a gente se lembrasse, como eu fiz remissão aqui no início, que nós vivemos numa república. República significa transitoriedade de mandatos. Uma república democrática significa que nós, o povo, elegemos quem vai ocupar esses mandatos. De direito, porque estamos submetidos a um ordenamento constitucional e ele é soberano. E que, portanto, se a gente abre mão de respeitar a nossa Constituição por um motivo ou outro, nós atacamos imediatamente a forma republicana, ao sistema democrático e ao Estado democrático de direito. É grave. É grave. E antes de mais nada, é importante a gente lembrar que o artigo 5º da Constituição, ele foi cravado como cláusula pétrea. Cláusula pétrea pode ser alterada, desde que para a ampliação do escopo. Desde que para a majoração do que está escrito ali. Não pela restrição. Os demais dispositivos constitucionais, eles não são cláusula pétrea. Eles são passíveis de serem emendados, inclusive para ser restringidos. Mas a cláusula pétrea não. E a cláusula pétrea prevê direitos e garantias individuais. Individuais. Porque para aqueles que se autoproclamam defensores das minorias, é importante a gente lembrar que a menor minoria vai ser sempre o indivíduo. E que nós, dentro da nossa Constituição Federal, nós somos iguais em direitos e deveres. E que qualquer tentativa de discriminação entre cidadãos brasileiros é, portanto, inconstitucional. A segregação, ela nunca vai ser bem-vinda. Não foi bem-vinda na Alemanha de Hitler, nunca foi bem-vinda quando as pessoas eram separadas pela sua cor dentro do Estado, dentro das regras do Estado. E a gente também não pode aceitar que as pessoas sejam separadas agora por um exercício de consciência. Nós vamos conceder prazo de 5 minutos para cada um dos participantes. Nós temos muitas pessoas aqui para serem ouvidas. Ao final, a depender do tempo, a gente pode propor também um pequeno debate e eu vou fazer uma proposta ao longo dessa audiência. Então, eu passo a palavra agora para o senhor deputado federal Diego Garcia, para que o deputado exponha para nós, do ponto de vista federal, como que ele está enxergando esses movimentos que acontecem nos estados,
E como a Câmara, qual é o clima dentro da Câmara para se contrapor a medidas que estão sendo tomadas em relação à imposição de passaporte sanitário? Tá ligado? Obrigado, deputada Júlia. Eu quero cumprimentá-la e parabenizá-la pela iniciativa de propor essa importante audiência pública aqui no Distrito Federal. Quero desejar uma boa noite para todos que estão participando aqui desta audiência pública. E dizer, deputada Júlia, que se nós tivéssemos a sorte de ter mais audiências como essa nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e parlamentares com a sua coragem de promover uma audiência pública como essa para trazer informação para a população, com certeza nós não estaríamos vivendo essa ditadura que querem impor com o passaporte sanitário. Com certeza. Eu sou deputado federal no meu segundo mandato e eu nunca vi como agora um momento em que nós estamos vivendo, em que, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi tirada de nós parlamentares as atribuições legislativas e foi dado a estados e municípios a prerrogativa de decidir sobre as ações em decorrência da pandemia da Covid. O que acontece é que, nesse momento, estados e municípios utilizam desta decisão do Supremo como instrumento para controle social da população, como instrumento para transformar cidadãos de bem em verdadeiras marionetes nas mãos de gestores em todo o país. O que nós estamos fazendo hoje na Câmara dos Deputados é o que, infelizmente, o Senado Federal não teve a capacidade de fazer. O Senado Federal aprovou o passaporte sanitário, um projeto de lei de um senador, que nem senador eleito foi, um suplente de senador, que assumiu o mandato em decorrência do falecimento do titular, e que propôs um projeto criando o passaporte sanitário, e sem debate, sem uma audiência pública como essa, sem dar a oportunidade a vocês do Distrito Federal, sequer de ir à Câmara dos Deputados, para poder participar da discussão do projeto. Acredito que a maior parte dos senhores e senhoras aqui ouviram pela mídia que o projeto foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. Sem dar a oportunidade de fazer essa discussão com qualidade, com a participação da sociedade, de médicos, de especialistas, de juristas, para que a gente possa entender de fato o impacto dessas medidas. Então hoje nós estamos aqui, e mesmo eu sendo um deputado federal do estado do Paraná, mas eu só sou eleito pelo Paraná. Na Câmara eu represento cada um dos senhores e das senhoras. Na Câmara eu voto por 200 milhões de brasileiros. Então eu estou aqui hoje para lutar junto com vocês pela nossa liberdade. Liberdade. Pela nossa liberdade. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de ouvir médicos, especialistas que com certeza vão falar muito sobre isso. Aquilo que nós já sabemos. Infelizmente, a vacina não impede o contágio, não impede a proliferação desse vírus,
não impede de que as pessoas evoluam para um estado grave. E ainda continuam vendendo essa imagem ilusória para a população, para a sociedade, que acredita, e muita gente está morrendo porque está esperando em casa a vacina reagir aos efeitos da Covid no seu corpo. E quando procuram um médico, quando procuram um especialista, muitas das vezes já é tarde e não tem como reverter. Eu peguei Covid aqui em Brasília, em fevereiro desse ano. Eu fui em um hospital aqui de Brasília para ser atendido. No primeiro dia de sintoma, o médico me avaliou, olhou para minha cara e falou: você não tem nada, pode voltar para casa. Eu falei: mas o senhor não vai pedir exames e nada? Ele falou: não, o senhor não tem nada. Óbvio que eu não acreditei nele, não confiei. Liguei para um outro médico em Londrina. No Paraná, era sexta-feira, no domingo eu fiz o exame aqui em Brasília. Quando eu estava chegando em casa, antes de chegar em casa, o telefone tocou, era o laboratório dizendo: você testou positivo. Se eu não tivesse feito o tratamento, hoje eu não estaria aqui lutando pela nossa liberdade. Foi o tratamento que me salvou. E não salvou só a mim, não. Não salvou só a mim. Salvou a minha esposa grávida com 37 semanas. Salvou a minha mãe com 67 anos de idade. O meu irmão Douglas. Meus filhos que tiveram e não tiveram sintomas graves. Só um dos meus filhos, minha filha, que teve um estado febril um dia e no dia seguinte já estava bem. Minhas sobrinhas também. Minha cunhada. Minha esposa. Meu concunhado. Todos foram salvos porque sabiam como proceder desde o primeiro dia. Mas, Senhor, por não informarem a população disso, muitos morreram. E hoje, deputada Júlia, hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é o aniversário do meu pai. Meu pai também pegou Covid, foi ao médico. O médico falou que não tinha nada. Ele confiou na palavra do médico, não me comunicou. E numa chamada de vídeo, quando eu liguei para minha mãe, 7 dias depois que ele tinha procurado o médico, a minha mãe começou a tossir e eu falei: mãe, essa tosse é Covid. É igual a minha. A minha mãe falou: não, isso eu já tenho há bastante tempo. Eu falei: chama o pai que eu vou orientar ele o que ele tem que fazer. Só que enquanto ela foi chamar, eu fiquei pensando: bom, se ela está, ele também está. E quando ele chegou, então, ao invés de orientá-lo, eu comecei a fazer algumas perguntas. E ele falou para mim: Diego, eu fui no médico. Eu segui a tua orientação. Só que o médico falou que não era nada. Eu falei: pai, você está com Covid. Começou a tratar no mesmo dia. Só que quando foi à noite, ele caiu dentro de casa a primeira vez. No dia seguinte, na consulta, eu participando por vídeo com o médico começou a perguntar para ele qual que era a saturação dele. Ele tinha feito as anotações e o meu pai não conseguia ler.
63 anos, nenhuma comorbidade. Ele começou a gaguejar e caiu na nossa frente. Esse foi o último dia que eu vi o meu pai. O meu pai lutou 33 dias na UTI. E morreu por causa de um maldito médico que seguiu a lei Mandetta, que matou milhares de pessoas no nosso país. E o meu pai foi uma dessas vítimas. Toda a minha família foi salva, exceto o meu pai. E eu vivi os momentos mais difíceis da minha vida. Porque esse deputado que está falando hoje aqui, há 7 anos atrás, era um vendedor de roupa que vendia roupa na edícula de casa e foi eleito deputado federal. Não era nada. Mas eu fui eleito por pessoas de bem. E o meu pai era mais que um pai, era o meu maior amigo. Era aquela pessoa que sempre acreditou em mim. Eu rastejei por muitos dias dentro de casa, numa depressão profunda, até que teve um dia que no plenário da Câmara, deputados de oposição estavam celebrando 500 mil mortes, e eu não aguentei ficar ouvindo tanta baboseira, e pedi a palavra, e falei na tribuna. Eu transformei a minha dor em exemplo, porque eu não quero que ninguém mais nesse país tenha que passar por aquilo que eu e a minha família estamos passando. Ninguém. Eu então comecei a transformar a minha dor em luta, em guerra. Mas infelizmente, se nós não tivermos vereadores, deputados em todo o Brasil que tenham a coragem de fazer audiências públicas como essa, nunca a população será informada da verdade. E agora eles estão avançando, porque eles miraram um público que é precioso para todos nós, que são nossas crianças e adolescentes, e nós não podemos aceitar isso. Eu disse para o secretário de Saúde de Londrina, nas ruas de Londrina, nas manifestações contra a ditadura sanitária. Lá em Londrina já estão vacinando nossas crianças de 12 anos de idade. E eu disse para o secretário de Londrina, e digo para todos, os meus filhos, ninguém vai pôr a mão só por cima do meu cadáver. Ninguém vai ter que me matar primeiro. Mas nós precisamos lutar, irmãos. Se nós queremos mudança no nosso país, se nós queremos liberdade, nós temos que lutar. Chegou a hora, não podemos nos calar. Ora, se os casos que podem levar a óbito são raríssimos no que diz respeito a crianças e adolescentes, para que injetar um experimento? Para quê? Para qual razão e motivo? E eu quero dar um exemplo aqui de que essa audiência não será em vão.
2 exemplos para encerrar. Primeiro, nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná. Alguns especialistas que estão aqui, que vão falar hoje, falaram lá também, como a doutora Maria Emília Gadelha. O secretário de Estado de Saúde, 2 semanas antes, ele deu entrevistas falando que pensava em implementar o passaporte sanitário. 1 semana antes, ele falou que estavam trabalhando para estimular a vacinação de crianças. Aí nós fizemos a audiência pública. Na semana seguinte, o governador publicou um novo decreto, flexibilizando praticamente todas as ações no que diz respeito à pandemia da Covid-19 no estado do Paraná. Então não foi em vão. E ontem, deputada Júlia, ontem, essa guerreira que está aqui, a deputada Bia Kiss, deputada federal, deputada Cris Tonieto do Rio de Janeiro e outros, tivemos a 2ª audiência pública na Câmara dos Deputados. Porque se o Senado foi irresponsável, nós da Câmara não somos. Não somos. Tivemos a 2ª audiência pública, a 2ª. E à noite, eu dizia para a deputada Bia, a audiência foi de manhã. Quando foi à noite, eu começo a receber mensagens de pessoas sobre o pronunciamento do ministro da Saúde, de forma pública, falando contra o passaporte sanitário pela primeira vez. Mais uma vez, eu quero parabenizar a deputada Júlia pela coragem. A coragem de fazer uma audiência pública, de abrir a oportunidade para que o povo possa participar, ouvir e ter voz. Vossa Excelência, com certeza, não será esquecida, mas o seu trabalho ficará na história daqueles que não se acovardaram, daqueles que não tiveram medo, assim como muitos dos médicos que estão aqui, que merecem os nossos aplausos e reconhecimento. Por quê? Por quê? Liberdade! Liberdade! Médicos em todo o Brasil, que não se acovardaram, mas foram para o fronte de batalha, colocando as suas vidas também em risco, mas que já salvaram milhares de vidas, graças à luta deles. Parabéns aos médicos de todo o Brasil. E fica aqui a minha gratidão pública mais uma vez ao Dr. Laércio Abraão Seconello, que salvou, graças ao tratamento no momento oportuno, a vida de toda a minha família. Obrigado aos médicos de todo o Brasil. Nós estamos aqui também na defesa dos nossos médicos. Nós estamos aqui também na defesa deles, para que eles continuem atuando e salvando a vida de milhares de pessoas, que é isso que nós precisamos. Distrito Federal, que seja essa audiência só o começo. O Brasil conta com o DF,
conta com o Distrito Federal para dizer não ao passaporte sanitário. Não ao passaporte sanitário em todo o Brasil. Muito obrigado, deputada Júlia. Muito obrigada, deputado Diego, por esse belíssimo pronunciamento, um pronunciamento repleto de verdade, de coragem também. E quando o deputado Diego reforça a coragem de fazer uma audiência, é importante a gente contextualizar. Hoje existe uma confusão muito grande, gente, uma tentativa de reduzir, como eu já disse, uma discussão muito mais complexa a argumentos muito pequenos. Ser contra a imposição do passaporte sanitário, como é a minha posição, não significa não querer se vacinar, necessariamente. Se a pessoa, se o cidadão decide-se por vacinar, ele tem total direito de buscar se vacinar. Quando a gente fala de imposição do passaporte sanitário, não existe um questionamento sobre a função de uma vacina necessariamente. A discussão é sobre a imposição sobre a vida e o corpo de um indivíduo. Então, antes que oposicionistas mal intencionados tentem desvirtuar o que vai ser dito aqui, eu quero deixar muito claro que o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre preservação dos nossos direitos e garantias individuais. E indo mais além, eu vou falar a minha posição. Mesmo que as vacinas fossem indiscutivelmente infalíveis, não se justificaria a imposição de um passaporte. Porque eu repito, a discussão não é essa, é sobre autonomia da vontade, é sobre exercício de consciência. Então, quando tentam colocar, não tem que ser obrigatório porque ela não é infalível, gente, cuidado. O que a gente não pode perder de vista nunca é o nosso direito que está sendo atacado. É a nossa liberdade. É a nossa liberdade. Então, repito, essa aqui é uma casa do povo, aberta a todo tipo de pensamento. Eu gostaria, inclusive, de pedir que, caso nós tenhamos uma manifestação divergente da nossa, para que a gente escute. Porque nós somos democráticos. E ser democrático significa escutar opiniões divergentes. Significa respeitar, porque nós estamos aqui defendendo liberdade. Liberdade é de pensamento também. Liberdade de pensar, liberdade de expressar. Que, inclusive, são duas garantias, né, bastante atacadas durante esse período também. E para falar sobre isso também, eu gostaria de passar a palavra aqui para minha amiga, para uma deputada que representa o Distrito Federal muito bem, uma deputada que é conhecida nacionalmente pela sua coragem de enfrentar temas espinhosos e que, inclusive, hoje foi declarada a mais influente na internet. Passo a palavra agora para a deputada federal Bia Kicis.
Eu vou me levantar aqui. Antes de cumprimentar todos, eu quero dizer aqui uma máxima, que é a seguinte: meu corpo, minhas regras. Dito isso, eu quero cumprimentar minha querida amiga, deputada Júlia Luci, cumprimentar o Diego Garcia, de quem eu tenho assim, muito orgulho de ser colega no parlamento. Cumprimentar todos aqui na mesa, servidores da casa, e vocês que são a razão pela qual nós estamos aqui. Essa é uma audiência pública. E o sentido dessa audiência é a gente conversar com vocês, ouvir a voz da população e ouvir especialistas também, que estão aqui. Temos aqui hoje médicos renomados, eu quero cumprimentar a doutora Emília, o doutor Flávio, todos os outros que estão aqui, e juristas também, e aí eu cumprimento aqui o doutor Rafael, e todos os demais, que eu não vou citar um a um, mas para dizer o seguinte: eu tenho muito orgulho de lutar essa luta, esse combate, ombreada com vocês. Homens e mulheres de muita coragem e que têm sido vítima de perseguição, que têm sido difamados, caluniados, pela coragem de falar o que pensam sobre assuntos que dominam. E hoje somos tratados como marginais. Então é muito importante, porque esse encontro nosso, ele vai render frutos, tenham certeza disso. Essa audiência pública, ela há de reverberar, não só aqui, no Distrito Federal, mas no Brasil, quiçá no mundo. Afinal de contas, estamos interligados. E hoje sabemos que um vídeo que é postado nas redes atinge pessoas em qualquer lugar do planeta. Então, isso tem que ser essa manifestação, e aqui eu peço realmente que levemos muito a sério também o pedido aqui da minha amiga, que preside aqui essa sessão, deputada Júlia Luci, que aqui todas as opiniões devem ser ouvidas com respeito. Mas não significa que nós vamos nos deixar subjugar pela opinião de ninguém. E quero dizer que, como agentes públicos, eu no caso da área do direito, né? Eu não sou médica, eu não sou uma agente de saúde, eu não tenho o conhecimento que os médicos que estão aqui têm. Então, vocês sim falam com propriedade sobre a vacina, a validade da vacina, os efeitos, mas eu falo com propriedade sobre direitos, garantias individuais, eu falo com propriedade sobre a Constituição, sobre as leis, sobre os tratados de direitos humanos e muito mais. E para muitas dessas coisas, não precisa nem ser bacharel em direito para falar, porque existe uma coisa que é o senso, o sentido que nós temos da liberdade conquistada a duras penas, com sangue, suor, lágrima e a vida daqueles que nos antecederam, nossos antepassados. Houve muita guerra, muita revolução, muita dor para se conquistar a liberdade. E hoje a liberdade está sendo tratada como um bem, um valor dispensável. E não é. Então, qualquer um aqui, e todos que estão aqui estão, porque tem plena convicção do nosso direito fundamental à liberdade, dentre elas a liberdade de escolha, a liberdade de decidir o que nós queremos ou não para a nossa vida. E hoje a gente tem assistido políticos, agentes públicos, prefeitos, governadores, líderes, acharem que podem decidir o que é melhor para a nossa vida, que podem decidir o que nós podemos ou não que fazer.
Existe um princípio constitucional, uma regra constitucional que diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E isso é lei formal. Não é um decreto, não é uma portaria, não é uma canetada de um juiz, de um ministro, de quem quer que seja. É lei. E até agora, nós temos conseguido resistir no Congresso para que não haja uma lei que obrigue a esse passaporte da segregação. Estamos dizendo aqui, ó, não ao passaporte sanitário. Mas eu vi ali uma placa, em algum lugar, uma faixa, que fala o passaporte da segregação. Onde é que está? Levanta aí, quem tiver com essa faixa. Porque eu acho, é isso aí, eu acho que a gente não devia chamar de passaporte sanitário. A gente devia dar o verdadeiro nome que isso tem, o passaporte da tirania, o passaporte da segregação. É preciso que a gente não caia nas narrativas que querem impor. Quem é que precisa de passaporte para andar no seu próprio país? Onde já se viu passaporte para um brasileiro andar no seu próprio país? Passaporte para um trabalhador ir trabalhar. Passaporte para uma criança ir à escola. Onde já se viu isso? Isso não é passaporte, isso é tirania. Quem não conhece a história está fadado a repetir os seus erros. Então eu quero dizer para vocês que, como parlamentar, a parte que me cabe, eu vou continuar representando o povo livre. E aquelas pessoas que quiserem se subjugar, que se subjuguem, o problema é delas. Elas têm o direito. Elas têm o direito. Quando dizem pra gente, quando é que isso vai acabar? Se você obedecer, vai acabar. Mentira! Não vai acabar é porque você obedece. Essa é que é a verdade. A deputada Júlia Lúcia disse aqui que eu hoje fui revelada como a parlamentar mais influente nas redes. E talvez seja exatamente por isso que eu estou bloqueada, por exemplo, para fazer live no Instagram. Que se você tirar uma foto comigo, não vai conseguir me marcar. Sabe por quê? Porque o Instagram diz que eu violo as normas da plataforma sobre vacina. As normas do passaporte sobre vacina, sobre a vacina do Covid, eu postei aqui, ó, deixa eu ver se eu acho para falar para vocês. Eles dizem o seguinte, vou falar aqui os médicos que estão presentes aqui vão acompanhar e vão dizer se isso aqui que o Instagram diz é verdade ou não. Fatos, eu fui bloqueada porque eu não respeito esses fatos. Eu duvido desses fatos, eu questiono esses fatos. Então vamos lá. Fatos sobre a vacina contra a Covid, doutora Emília, veja bem. Primeiro fato inconteste, segundo o Instagram, que não pode ser questionado. As vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas rapidamente, mas mantendo o mais alto padrão de segurança possível. Segundo fato, as vacinas são rigorosamente testadas quanto à segurança antes de serem disponibilizadas ao público. Terceiro item, terceiro fato incontestável. Doutor Flávio, terceiro fato incontestável.
Os efeitos colaterais das vacinas são geralmente leves. Eu pergunto, está presente a senhora Arlene Ferrari Graf, está presente aqui? Transformou a dor em luta. Sendo que muitos não têm coragem. Dizem que nós somos insensíveis e negacionistas. Eu vou pedir aqui 1 minuto de silêncio pelo Bruno Graf e por todas as vítimas da Covid e da vacina. Obrigada. Perdão? Eu quero fazer aqui uma homenagem muito especial a uma pessoa que não está presente, mas que a Arlene sabe muito bem quem é. Eu conheço, é uma grande amiga. A doutora Emília sabe muito bem quem é. É uma mulher guerreira do Rio de Janeiro que tomou para si uma missão. A missão de abraçar e lutar junto com todos os parentes das vítimas. Então eu quero fazer uma homenagem especial a Valéria Scher. Pedir palmas para Valéria Scher, que está também sofrendo perseguição. E assim como há dezenas, centenas de Brunos, há também muitas Valérias que estão lutando. Mas essa deu a cara a tapa e está sendo perseguida e não desiste porque encara como uma missão. E eu quero dizer, Arlene, que além essa questão da vacina, dos fatos que o Instagram jura que são em conteste, eu vou deixar que os médicos falem sobre isso. Mas eu, como parlamentar, como representante do povo, de uma sociedade livre, eu posso falar sobre liberdade, sobre direitos e garantias fundamentais. E posso dizer que as decisões que estão sendo tomadas são absolutamente ilegais e inconstitucionais. A nossa Constituição, ela prevê, sim, que direitos e garantias fundamentais, em casos excepcionalíssimos, podem ser mitigados, mas para isso é preciso haver um procedimento rigoroso que se chama estado de sítio. E o estado de sítio tem que ser por iniciativa do presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional. E nada disso está sendo respeitado. Estão rasgando os nossos direitos sem que se observe o que determina a Constituição. E esses direitos são cláusula pétrea. Todos cláusulas pétreas que não poderiam ser mitigados da forma como estão sendo. Então, falando aqui agora até como jurista também.
Nós temos a Constituição com essas previsões de exceções, exatamente para momentos como de guerra, e ninguém tem dúvidas que uma pandemia é uma guerra. Exatamente para que seja seguido. Agora, você não pode, no momento de excepcionalidade, afastar a Constituição que traz as normas para os momentos de excepcionalidade. Então, tudo isso é um grande absurdo que está acontecendo. E nós temos que resistir. Nós temos que resistir a isso. E não é fácil, porque nós não estamos lutando contra um governo local, nós não estamos lutando contra um governo do país, que no caso, graças a Deus, nós temos um líder que defende a liberdade. Bolsonaro! Esse presidente impopular que acabou de ganhar a eleição para a personalidade do ano da revista Time e que não tem medo, vergonha de chegar na ONU e dizer: eu não fui vacinado, eu não serei vacinado. Esse é o meu presidente. Ele está lá, no olho do furacão, no ovo da serpente, e declarando que, acima de tudo, ele defende a liberdade. E se não fosse esse presidente que nós temos, vocês podem imaginar como estaria a nossa situação? Nem quer. Bolsonaro 2022! O Brasil, eu ontem ouvi na CCJ que o Bolsonaro é o único presidente do mundo que não se vacinou, o único que fala que não se vacinou. Eu falei, ele é o único corajoso e que respeita o povo, respeita as pessoas, porque a gente fica ouvindo falar em coletivo, isso e aquilo. E onde estão as pessoas? Aquelas que o Moro disse que estarão acima de tudo e que ele viu serem presas, serem algemadas. Nós estamos aqui lutando pela liberdade do indivíduo, das pessoas. Não existe nação, país, sociedade, nada sem as pessoas. Essa luta não é fácil, porque nós estamos lutando contra um poder globalista. Nós não temos acesso ao núcleo desse poder. Ele é algo muito distante de cada um de nós como cidadãos. Então nós temos que ter noção do tamanho e da dificuldade da batalha que estamos travando. E é por isso que nós precisamos nos unir. Porque não vai ser fácil. Eis-me aqui! Bom, para encerrar então, que já estão aqui, já tem um minutinho só para falar, eu quero dizer para vocês que essa luta, ela pode ser uma luta difícil, mas ela é uma luta que vale a pena cada segundo do nosso dia que a gente dedica a ela, porque essa é uma luta pelos nossos filhos, pelos nossos netos, para que eles tenham liberdade, para que um dia eles possam se orgulhar dos seus pais, dos seus avós, que lutaram pela liberdade. Ou então, eles serão escravos, e serão escravos com a chancela da nossa omissão. Então, estamos aqui e juntos vamos continuar lutando. Eu tenho orgulho de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Bia Kicis. Como sempre, com muita propriedade sobre o que fala. E concordo com a sua fala, deputada, no sentido de que realmente não é uma luta fácil.
Quando nós travamos aqui na Câmara a luta para aprovar a regulamentação do ensino domiciliar, quero lembrar que o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a regular essa prática. E não foi nada fácil, foram 2 anos de muito esforço, de muito embate. E a analogia que eu sempre faço é que quebrar um muro sempre vai dar muito trabalho. E quem pega na marreta para quebrar um muro vai tomar pedrada no olho. Claro que vai. Você quebrar resistência nunca vai ser fácil. Mas uma vez que você derruba o muro, é inevitável. O caminho da liberdade, o caminho da verdade, da transparência e da evolução são caminhos inevitáveis. Então, vamos resistir sim, porque tem muita gente que tem medo de se expor, tem muita gente de falar o que pensa, mas o que eu digo a vocês, a maioria está com a gente contra essa imposição. Podem ter certeza.